você se vê em 10 anos? Essa é uma pergunta que eu normalmente faço para muitas pessoas. E eu normalmente sempre pergunto como você se vê em 10 anos. E eu percebi que a resposta que a maioria das pessoas dá é que não planeja nem sequer o que vai comer de noite na janta. Então, o que sequer fariam em 10 anos? Não tenho a mínima ideia. Eu não sei porque as pessoas elas vivem tão despreocupadas. Eu não sei se é o cansaço do trabalho que só faz com que elas pensem no agora. Eu não faço a mínima ideia se é a rotina repetitiva que faz com que elas achem que podem viver freneticamente seguindo ela da mesma maneira diariamente. Mas eu acredito que as pessoas deveriam pensar em como elas se veem em 10 anos. E eu te convido a pensar como você se vê em 10 anos. Se você só tem 10 anos, é uma criança, em 10 anos você vai ter 20, você vai ser um jovem adulto. Que faculdade você vai querer fazer? O que você vai querer, com que você vai querer trabalhar? Os seus estudos, as suas notas na escola estão boas? Tem o Enem, você sabia? Se você tem 16, que é a minha idade, em 10 anos você vai ter 26, vai estar quase chegando na casa dos 30. O que você quer fazer da sua vida? É o tempo de você terminar uma faculdade, talvez uma pós. Ou talvez você não queira fazer uma faculdade, talvez você queira fazer só um técnico. Ou quem sabe abrir uma empresa, um negócio, assumir as frentes dos negócios da sua família. Se você tem 20 anos, em 10 anos você vai ter 30. Olha! Você vai ser jovem ainda, claro, mas não vai mais ter 20. Já vai ser um adulto mais experiente. Você com 30 anos quer continuar seguindo a rotina frenética que você tem hoje aos 20? Você que tem 30, quando tiver 40. E você que tem 40, quando tiver os 50. Você que é mulher que vai chegar na menopausa aos 50 anos. Como você se vê daqui a 10 anos? Você que é casado, se vê em 10 anos com a mesma pessoa, com o mesmo cônjuge? Você que tem um filho de 15 e em 10 anos ele vai ter 25. Como você imagina a sua vida quando seus filhos crescerem e saírem de casa? Quando a casa não tiver mais aquele barulho de criança, você tiver aquele momento mais de quietude, de silêncio. Você que tem 60 anos, como se vê daqui a 10 anos quando você tiver 70? Você que tem 50, como se vê daqui a uns 10 anos quando você for ter 60, que estiver perto da sua aposentadoria? Você que é jovem, como você se vê daqui a 10 anos? Você que não é tão jovem assim, como se vê daqui a 10 anos? Você se vê casado com a mesma pessoa? Você se vê seguindo a mesma rotina? Você se vê trabalhando no mesmo emprego? Você se vê morando na mesma casa? Você se vê andando no mesmo carro, na mesma moto? Você se vê sabendo o tanto que você sabe hoje? Como você se vê em 10 anos? Essa é uma pergunta que ela muda perspectivas. Porque se pra você vive com o seu cônjuge simplesmente por viver, porque já tá acostumado, em 10 anos você vai continuar vivendo só porque tá acostumado? Se você vive pelos seus filhos, quando eles crescerem e forem embora, você que é dona de casa, que as pessoas para quem você cozinha com tanto amor forem embora, para quem você vai cozinhar? Quem vai fazer barulho? Porque seus filhos vão crescer, vão casar e vão embora. Então, para quem você tá fazendo, sabe? Daqui a 10 anos, como você se enxerga? Como você espera estar daqui a 10 anos? Você é profissional que tem um salão, você espera aumentar a sua clientela? Ou você simplesmente está acostumado com os clientes que você já tem? Você que trabalha num escritório, você gosta de trabalhar onde você trabalha? Talvez você trabalhe no pesado, você gosta de trabalhar no pesado? O que você está fazendo para mudar a sua realidade? Porque tem muitas pessoas que dizem que não aguentam mais viver como vivem, mas não fazem nada para mudar isso. Então, o que eu quero dizer é: como você se vê em 10 anos? 10 anos parece muito tempo, mas eles passam voando. Tem gente que pensa, eu vou fazer uma faculdade pra quê? São 4 anos, aí precisa ter uma pós-graduação, vai levar leva uns 10 anos. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo vai passar independente de você fazer faculdade sim ou não. Você, dona de casa, você que gosta de viver pro seu marido, gosta de viver pro seu filho,
Não tô te dizendo que tá errado, mas tô te dizendo eles vão crescer e eles vão embora. O seu marido vai continuar trabalhando. Ou talvez não sei, depende da idade, pode ser que ele se aposente. Mas quando a sua rotina mudar drasticamente da noite pro dia, o que você vai fazer em 10 anos? Você vai passar o dia em casa sozinha? Você vai sair pra calçada pra conversar com as vizinhas? O que você tá fazendo, sabe? A vida, ela é extensa, mas ao mesmo tempo ela é muito curta. O tempo, ele demora pra passar à medida do momento que você tá vivendo ele, mas quando você olha, ele já passou. É muito rápido. Então, vamos encurtar um pouco o tempo. Como você quer terminar esse ano? Porque normalmente as pessoas, elas começam o ano com muitas metas, mas no final do ano elas não concluem nem sequer metade delas. Então, em um ano, como você pretende estar? Em 2? Em 3? Em 4? Em 5? 5 anos é a metade do tempo de 10. Em 5 anos, que é o tempo de uma faculdade, não sei. Olha, 5 anos não é também... É um tempo considerável. Se você tem uma filha de 10, em 5 anos está naquele momento de fazer a festa de debutante dela, né? Se você tem um filho, uma criança pequena de 5, com 10 anos ela vai estar na terceira, na quarta série, na quinta série, o conteúdo já vai estar mais difícil. Não vai ser mais B com A, B com E, B com I. Ela já vai estar começando a estudar porcentagem, fração. Ela vai estar começando a estudar assuntos mais difíceis. O tempo está passando. O tempo, ele não para, o tempo, ele é impiedoso, o tempo, ele é passageiro, o tempo, ele passa. E as pessoas, elas não estão atentas a ele. Quando você trabalha, você está trocando seu tempo de vida. As pessoas não percebem mais. Se você não tem uma casa própria, se você não tem um carro próprio, se você não tem dinheiro rendendo para você no banco, se tudo que te sustenta é a sua mão de obra, você está vendendo seu tempo de vida. O seu patrão, ele paga para você o seu tempo de vida. Faz uma conta simples. Pega o salário que você recebe todo mês e divide pela quantidade de horas que você trabalha. A sua hora de vida muito dificilmente vai passar de R$5. Além disso, a sua hora de vida está em questão de R$1,30, R$2 para a maior parte da população. É esse preço que você está vendendo a sua vida. Porque você vendeu o seu tempo de vida, é isso que você está fazendo. Você está vendendo o seu momento. Você está vendendo os seus momentos com os seus filhos, se você está trabalhando. Você está vendendo um momento que poderia ser com seu marido. Você está vendendo um momento que poderia ser seu. O que você está fazendo para mudar essa perspectiva? O que você está fazendo agora para no futuro poder passar mais tempo com a sua família? 10 anos pode parecer muito, mas 10 anos passam muito rápido. 10 anos podem parecer muito, mas 10 anos são nada. E em 10 anos você quita uma casa, você quita uma moto, você quita um carro, mas nada recupera 10 anos perdidos de vida, sabe? 10 anos que você poderia ter feito por você e não fez. Então, se planeje. Pense, você quer ter uma ideia? Pense no que você fez nos seus últimos 10 anos de vida. Se você é muito jovem e inexperiente como eu, provavelmente não vai fazer muita diferença. Eu tenho 16, há 10 anos atrás eu tinha 6 anos. Mas eu posso contar os últimos 5 anos de vida, eu acredito. Os últimos 3, que eu tenho uma noção maior de política, que eu tenho uma noção melhor de filosofia, religião, que eu tenho uma noção melhor de trabalho. Embora sempre foram assuntos que eu pensei muito. Pense bem, se você tem 30 anos, 25, uns 25 anos eu acredito que dá pra você começar a considerar. Nos seus últimos 10 anos de vida, a partir dos 15 anos que você já poderia ter começado a trabalhar, fazer cursos, você poderia ter começado a investir um pouco mais no seu futuro. O que você fez ao longo desses 10 anos que realmente valeu a pena? O que você não faria de novo? O que você quer levar pelos próximos 10 anos? Se não existe nada que você fez nos últimos 10 anos que você quer levar pelos próximos 10, algo de errado não tá certo. Você tá fazendo alguma coisa, não tá indo bem. Entende? Então pense bem sobre o que você quer fazer nos seus próximos 10 anos de vida. A vida é curta. Se você viver 90 anos, você vai ter vivido 9 décadas. De 10 em 10 anos. Passa rápido.
A vida é como um sopro e ela é muito frágil. Tanto faz você morrer da queda de um penhasco, como faz você morrer dormindo, ou você levar uma topada no dedo mindinho e inchar alguma coisa dentro da sua perna e você perder a perna, necrosar e morrer, apodrecer vivo. Pode ocorrer. A gente sempre pensa que essas coisas nunca vão acontecer com a gente. Existem milhares de pessoas que vivem com 90% do corpo queimado, nunca esperaram que a casa pudesse pegar fogo. Eu não tô dizendo que eu desejo que isso aconteça com você, Deus o livre e guarde, tá repreendido. Teremos vidas abençoadas, mas pode ocorrer. Vai fazer o quê? Quem vive com metade do corpo queimado nunca esperou que metade do corpo pudesse ser queimado. Quem é viúva nunca esperou que o marido pudesse morrer com 3 anos de casamento. Quem foi traída, quem foi traído, nunca imaginou que o cônjuge amado, que o cônjuge que a pessoa escolheu pra passar a vida inteira ao lado, pudesse te trair com o vizinho da esquina. Sabe? A vida passa e ela é cheia dessas coisas inesperadas. 10 anos passam voando, faz valer a pena. Se planeja, se organiza. Não vive só por viver. Não deixa o tempo passar só por passar. Se você não consegue decidir o que você vai jantar hoje, tudo bem, mas decide onde você quer estar pelo menos daqui a 5 anos. Você gosta da casa que você vive? Você queria ter um quarto só pra você? Você gosta de pagar aluguel? Você gosta do carro que você anda? Sabe? Raciocina um pouquinho. Vale a pena às vezes você parar. Para tudo, de verdade. Se tranca no banheiro, desliga o telefone, fica em silêncio e para pra raciocinar. Você não precisa de mais do que 5, 10 minutos pra raciocinar. 10 minutos de tempo raciocinando os próximos 10 anos da sua vida não é nada comparado a quem já passou os últimos 10 anos da vida inteira sem saber nem o que iria jantar. Não é nada comparado a quem passou os últimos 10 anos da vida desperdiçando em cachaça, drogas, fumo, mulheres, baladas. Sabe? Era só isso mesmo. Era só isso que eu tinha pra dizer. Diga tchau, senhor Bananas. Tchau.